Olá, pessoal. Então, Samuca na área aí. Vamos resolver todas as questões de matemática da Univesp 2023. O pessoal pediu, tem aí na tela, vou ver se eu coloco aí. O pessoal vai pedindo para resolver determinada prova de vestibular, fazendo determinada coisa. E aí eu vou fazendo. Esse canal, ele tem o objetivo de ajudar vocês. Então, no caso, não adianta eu ficar porque dá trabalho. Eu, por exemplo, sozinho não faço edição, então do jeito que sai a gravação eu já mando, tá bom? Então eu peço para que vocês compartilhem o vídeo se vocês gostarem, dê aquele like maroto, mostre para a galera o canal, peça para eles se inscreverem, que isso também nos anima a continuar com essa proposta de ajudar vocês, tá? Aqui o vestibular da Univesp, a prova de matemática, tinha 10 questões. Nós vamos resolver as 10 questões numa pancada só, tá? Então, essa questão aqui em particular, deixa eu colocar um grifo aqui, ó. Fala aqui, ó, que para armazenar alguns arquivos, uma pessoa comprou determinado número de pendrives. Então, nós temos alguns números de pendrives. Em 2/3 desses pendrives foram colocados 12 arquivos em cada um, né? E nos pendrives restantes foram colocados em cada um 8 arquivos. Se o número total de arquivos armazenados, né? Se o número total de arquivos armazenados foi de 160, pergunta qual é o número de pendrives que ficaram com 12 arquivos. Que então é o seguinte, né, pessoal? Se esse total de arquivos, o total de pendrives, né? O total de arquivos são 160. Então, se esse total de pendrives, tá? Esse total aqui, ó, se a gente representar por x, tá? Se a gente representar por x, 2/3 de x, 2/3 de x vai me dar um certo número. Por exemplo, 8, 10, 20. Vamos supor que deu 10. Aí, cada um dos 10 eu vou multiplicar por 12, porque cada pendrive tem 12 arquivos. Então, eu vou fazer 2/3 de x vezes 12. Aí eu sei que nos restantes foram colocados 8 arquivos em cada um. O que resta é 1/3, porque 2/3 de x é 2/3 do total. O que sobra é 1/3. Então sobrou 1/3, tá? Então 1/3 de x é a quantidade de pendrives que sobraram. E cada pendrive eu vou multiplicar por 8, porque foram colocados 8 arquivos em cada pendrive. Então eu vou multiplicar por 8 aqui, ó. Isso vai dar um total de 160 arquivos, que é o que ele fala aqui, ó. São 160 arquivos. Aqui, ó. Então a gente faz essa conta, né? 12 vezes 2 dá 24. Aqui nós temos 24x, mais 1 vezes 8, aqui nós temos 8x. Isso aqui tudo sobre 3, ó. Porque aqui eu tenho sobre 3 é o mesmo denominador, igual a 160. Então eu posso multiplicar em cruz, ó, 24x mais 8x, isso dá 32x, igual a 160 vezes 3. A gente pode fazer aqui, ó, 160 vezes 3, 3 vezes 0, 0, 6 vezes 3, 18, vai 1, 3, 4, 480. Então esse total é 480 dividido por 32, tá? 480 dividido por 32. Se eu simplificar, por exemplo, dividindo por 4, ou poderia fazer essa divisão na raça mesmo, tanto faz, né? Mas, ó, 4 vai dar 12 aqui, aqui dá 120, e 32 dividido por 4 é 8. 8 vezes 4, 32, né? Se eu simplificar dividindo por 4 de novo, nós temos aqui, ó, 12 dividido por 4 dá 3, aqui em cima dá 30, e 8 dividido por 4, 2. Então, ficamos com 30 dividido por 2, agora está fácil, isso me dá 15, tá certo? Isso é uma forma de fazer, claro que se você divide, chega no 15, eu acho que de uma forma muito mais rápida.
Então era meio que dividir mesmo 480 por 32. Então nós chegamos em 15 pendrives. Isso é o total. O total de pendrives é igual a 15. E é o que ele fala, né? O número de pendrives que ficaram com 12 arquivos cada um. Então a gente tem que calcular 2 terços de 15, não é isso? Então, assim, 15 dividido por 3 é 5, e 5 vezes 2 é 10. Então, é a nossa letra D. 10 pendrives que ficaram com 12 arquivos. Letra D de dromedário. Então, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Questão número 2, tá? Questão número 2, então a ideia é o seguinte, é você parar, resolver, olhar a solução depois, aqui eu vou fazer mais rápido, aí é claro, né, você tiver dúvida, você pergunta aí, coloca no chat e eu respondo, sem problema algum, tá bom? Você coloca nos comentários. Então aqui no caso ele fala de um concurso público que foram aprovados 20% do número total de participantes, mas somente 30% dos aprovados foram chamados para ocupar o cargo. Ó, os outros 168 candidatos aprovados ficaram na lista de espera, tá? O número de candidatos aprovados que foram chamados foi de quanto? Então aqui é o seguinte, pessoal, 20% do número total de participantes, ó, então o total de participantes. Esse total de participantes você não sabe, você pode chamar de X, pode chamar de T, total de participantes. Você chama de X, tá? Do total de participantes, 20% foram aprovados, tá? Mas somente 30% dos aprovados foram chamados. Os outros 168 candidatos aprovados ficaram numa lista de espera, não foram chamados. Foi 70%. Se 30% dos aprovados foram chamados, 70% ficaram na lista de espera. Então a gente vai calcular 70%, que é 70 por 100, desses aprovados. E eu sei que os aprovados foram 20%. Então, 20% do total de participantes, que é X. Então, 70% ficaram na lista de esperas. Então, esse resultado dá 168. Que ele fala que são 168 aqui. Beleza, ó. Aqui é uma multiplicação, então a gente pode, por exemplo, esse 2 com esse 2, ó, são dois zeros, corto com esses dois zeros, ó. Tá dividindo por 100, passa multiplicando. 7 vezes 2 é 14. Então aqui nós temos 14x igual a 168. Aí tem os dois zeros aqui, ó, que é o 100 que eu passei multiplicando. Então nosso x ficou com 168,00, ou seja, 16.800, dividido por 14. Aí você faz essa divisão aqui, pessoal. 116.800 dividido por 14. Então, o 16 dividido por 14 cabe uma vez, 1 vezes 14 é 14, resto 2. Abaixo 8, 2. 2 vezes 14 é 28, certo? Resto 0. Como tem mais dois zeros para descer, ó, você tem 1.200. Esse número aqui é 1.200, pessoal. Esse 1.200 é o total de participantes. Ele quer o número de candidatos aprovados que foram chamados. Ele quer o 30% desses 20%. Então, assim, ó, 30% que foram dos 30% dos aprovados foram chamados. É o que ele quer. Ele quer o 30% desses 20% desse total de 1.200, tá? Então ele quer essa conta. Esses dois zeros eu posso cortar com esses dois zeros. Esses dois zeros eu posso cortar com esses dois zeros. Porque é um produto, tudo multiplicando, tá? Então eu fico com 3 vezes 2 vezes 12. Ora, 12 vezes 6, 3 vezes 2 é 6. 12 vezes 6, 6 vezes 2, 12, vai dar 1. 72 participantes, letra E. De boa? Então vamos para a próxima questão, questão 3, tá bom? Questão 3 já na tela aí, ó. Em uma sala de aula, 35 das 40 cadeiras estão ocupadas. Se dois alunos entrarem nessa sala, o número de maneiras distintas deles escolherem as cadeiras onde irão se sentar é. Então é o seguinte, pessoal, só tem 5 cadeiras vagas. 5 cadeiras vagas. Aí vai o primeiro aluno, ele tem quaisquer uma dessas possibilidades de sentar. Ele pode sentar aqui, 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 aqui. Ele tem 5 possibilidades de escolha. Aí vamos supor que ele sentou nessa.
O outro vai ter quatro possibilidades de escolha. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de 5 vezes 4, que é o princípio fundamental da contagem. 5 vezes 4 é 20. Então, resposta letra B, tá bom? É um exercício de princípio fundamental da contagem ou de arranjo. Lembrando que não há necessidade de aprender arranjo, basta usar o princípio fundamental da contagem, você resolve todos esses problemas de combinatória. Ao invés de usar arranjo, você usa o princípio fundamental da contagem. Então é isso, tá, galera? É um problema de princípio fundamental da contagem. A próxima questão. A reta R de equação y igual a 2x mais 1 é paralela à reta S. Sabendo que a reta S passa por esse ponto, qual é a sua equação? Então, pessoal, o que que acontece? Quando as retas são paralelas, os coeficientes angulares das duas retas são iguais. Então, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. E o coeficiente angular é o número que está multiplicando o x aqui, ó, quando o y está isolado. Então, você tem aqui a equação reduzida. O coeficiente angular da reta R é 2, só que vai ser igual ao da S, porque elas são paralelas. Então, o coeficiente angular da reta S vale 2, ó. Vale 2. Como eu sei que a reta S passa por esse ponto, eu posso usar o que eu chamo de ioiô michôchô, que é encontrar a equação da reta sabendo o coeficiente angular e um ponto. É bem simples, é só escrever y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. O m é esse número 2 e o x0 e y0 são as coordenadas do ponto 1 e 5. 1 é o seu x0, 5 é o y0. Então você substitui, ó, vai ficar y menos 5 igual a 2 vezes x menos 1. Aí fazendo a distributiva, ó, ficamos com 2x menos 2 e menos 5 passou para cá, ficou mais 5. Então ficou 2x menos 2 mais 5. Isso aqui, ó, dá 3. Então vai ficar 2x mais 3, ó, letra A. De boa? Letra A. Vamos para a próxima, tá? A questão 5 fala: o ponto A pertence ao gráfico da função f de x igual a 3x menos 4. E o ponto V, 3y, é o vértice da parábola descrita pela função g de x igual a tal. Qual é a distância entre os pontos A e V? Então, é encontrar as coordenadas dos pontos A e V aqui. Como a gente sabe que o y é 2, ó, nessa função, a gente sabe que qual é o valor do x? Que quando eu faço 3 vezes x menos 4, eu tenho como resultado 2. Se é menos 4, passa para cá, fica mais 4. Então fica 3x igual a 6, porque 2 mais 4 é 6. Está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 3 é 2. Então x é igual a 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que seu ponto A tem coordenadas 2 e 2, tá? Isso é o ponto A. O ponto V tem coordenadas x igual a 3, y igual a y. Aqui o y isso aqui é o x-vértice e y-vértice. O y-vértice se calcula como menos delta sobre 4a. Você poderia usar aqui. Mas você poderia também substituir o ponto. Então, esse y que ele está dando, ele é obtido para quando o x é 3. Você coloca aqui, ó, 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, menos 6 vezes 3, mais 5. Então, y é igual a 3 ao quadrado, que é 9. 6 vezes 3 é 18, mais 5. Então, se a gente faz essa conta, 9 mais 5 dá 14, 14 com menos 18 dá menos 4. Qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão é que o ponto V tem coordenadas 3 e menos 4. E aí, pessoal, nós temos aqui como se fosse um x1, y1, tá? Isso aqui é como se fosse um x2, y2. E aí a distância entre os pontos A e V pode ser calculado como a distância entre dois pontos, que é simplesmente x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. É simples assim, ó, é só substituir os valores. Então, a distância de A até o ponto V é igual a raiz quadrada de, ó. Quando a gente faz o x2 colocando 3, vai ficar 3 menos o 2 ao quadrado, mais o y2, que é menos 4, menos o 2 ao quadrado. E aí, pessoal, o que que nós temos? Raiz quadrada de 3 menos 2 é 1, 1 ao quadrado dá 1, mais menos 4 com menos 2 dá menos 6. Menos 6 ao quadrado dá 36. Então, isso aqui ficou com raiz quadrada de 37, pessoal. Raiz quadrada de 37, letra C. Não tem muito o que fazer aqui, tá bom? Então, é isso. É um pouco trabalhoso, né? Mas dá para fazer, beleza? Vamos para a questão 6. Lembrando que são 10.
Então está acabando aí, tá bom? Essa questão 10, né, pessoal? Ele está falando o seguinte, ó. Nós temos três amigos, Bento, Caio e Edu, que compararam as notas obtidas por eles nas provas de matemática e de português, sempre na ordem alfabética de seus nomes. Então, o Bento, Caio e Edu é nessa ordem. B, C, B, C. Tá. Eles observaram que as notas de matemática formavam uma progressão aritmética de razão 2 e que as notas de português formavam outra progressão aritmética de razão -1. Sabendo que a soma das notas da prova de português foi de 21 e que o Caio obteve a mesma nota nas duas provas, qual é a maior nota? Que é o pessoal, são três números que estão em PA, que são as notas desses camaradas aqui. Quando você tem uma PA de três termos, é muito comum você colocar o termo do meio de x, o que está na frente você coloca x mais a razão, e o que está atrás você coloca x menos a razão. Essa é a ideia. Lembrando que aqui seria a nota do Bento, aqui seria a nota do Caio, o Caio seria o X, e aqui, ó, o X mais R seria o Edu. Aí nós temos duas PAs, nós temos uma PA formada pelas notas de matemática e uma PA formada pelas notas de português. Vamos pensar na de português primeiro, ó. Se a gente pensar na prova de português, nas notas obtidas da matéria de português, nós temos uma progressão aritmética, onde o termo do meio, que seria a nota do Caio, eu vou chamar de x. O que está na frente, eu vou, ó, é x mais a razão. A razão, ó, é -1, né? As notas de português formam uma progressão aritmética de razão -1. Então, x mais r, como o r é -1, vai ficar x -1 aqui, tá, pessoal? Vai ficar x -1 aqui. E aí, como o que está atrás é x menos r, como o r é -1, quando eu coloco menos o -1, vai ficar mais 1. Então, aqui ficaria x mais 1. Tudo bem. Quando a gente soma, ele fala que isso é igual a 21, ó, sabendo que a soma das notas da prova de português foi de 21. Então, quando a gente soma, 1 com -1 vai embora, e x mais x dá 3x. Esse 3x é igual a 21. Qual é a conclusão? A conclusão é que fica 21 dividido por 3, fica 7. Essa é a nota do X, que é o do Caio. Claro que a gente sabe a nota dos três. Um é 8, 7 e 6. Mas o que ele está querendo? Ele está querendo qual é a maior nota da prova de matemática. Então vamos pensar aqui em matemática. Só que agora ficou fácil, porque a gente sabe que a nota do Caio é 7 e ele tirou 7 tanto em português como em matemática. Olha aqui, ó, que lindo, ó. Ele fala assim, ó. Onde que, ó, Caio obteve a mesma nota nas duas provas. Então, a PA de matemática é x, só que o x ele é 7, tá? A razão na progressão de matemática é 2, então 7 mais 2 é 9, e 7 menos 2 dá 5. Essas são as notas que eles obtiveram. A maior nota foi 9, então é a letra B, tá? A maior nota de matemática foi 9. Beleza? Então vamos para a próxima. Próxima questão, questão sétima, questão de geometria. Ele leia, pausa, dá, né, pausa o vídeo, tenta resolver, tá bom? Essa questão ele está pedindo a área do trapézio, pessoal, a área do trapézio. O que acontece é que DB é a diagonal. Então, isso aqui, ó, esse trapézio mais esse triângulo T1 aqui, ó, é a metade desse da área do quadrado. Como o quadrado tem lado 6, então tudo é 6, e 6 vezes 6 é 36, a área do quadrado é 36 centímetros quadrados, a área do quadrado todo. Dividindo por 2 dá 18. Esse 18 é o quê? A metade da área do quadrado. Então, esse 18 é a área do triângulo com a área do trapézio. Então, esse 18 compreende a área do trapézio mais a área do triângulo. Só que ele fala, pessoal, que o M e o N são pontos médios do quadrado. Então, aqui, ó, vale 3 centímetros esse segmento. Esse outro segmento vale 3 centímetros também. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, quando a gente faz 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, se a gente faz 18 menos 4,5, qualquer coisa, pense em dinheiro aqui, você faz de cabeça, ó. Mas se você pegar emprestado aqui, ó, jogar um para cá, 10 menos 5 é 5, 7 menos 4 é 3, dá 13,5. Essa é a área do trapézio. Tem 13,5 aqui? Não tem, né, pessoal? Mas, ó, 9 dividido por 2. Isso é 4,5.
13 dividido por 2 é 7,5. 9, 11. Ah, aqui é 27 meios. 27 dividido por 2 é 13,5. Então, sim, tem o 13,5, sim. É a letra E, né? Está em forma de fração aí. Beleza, pessoal? De boa. Vamos para a próxima, questão 8, tá bom? A questão 8 ele fala que você tem uma urna aí, ó, que foram colocados 24 cartões numerados de 29 a 52. Aí, retirando-se aleatoriamente um cartão dessa urna, qual é a probabilidade de que o número que está no cartão seja divisível por 3? Divisível por 3 esteja na tabuada do 3, né, pessoal? Então, o 29 não é divisível por 3, o primeiro número é o 30. Então, você tem 30, 33, 36, 39, 42, 45, tabuada. 48, 51, passou porque é até os 52. Então, quantos números nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a probabilidade é 8, a probabilidade pedida é 8 dividido por 24. Se nós, não tem essa fração aqui, mas se nós simplificarmos dividindo por 8, nós temos um terço, tá certo? Um terço, letra A. De boa? Então vamos para a questão 9, tá bom, galera? Questão 9, nós temos duas caixas A e B, ambas na forma de um prisma reto de base retangular, com alturas H e HB, respectivamente. Tá aqui. Sabendo que o volume da caixa A é 300 centímetros cúbicos maior do que o volume da caixa B. Então, essa informação aqui, ó, o volume da caixa A é 300 centímetros cúbicos maior do que o volume da caixa B, ele está dizendo simplesmente que o volume da caixa A vai ser igual o volume da caixa B mais esse 300. De boa. Aí ele fala, a altura da caixa A é 6 centímetros menor do que a altura da caixa B. Qual que é a altura da caixa B? Então, se a gente chamar a altura da caixa B aqui ó, de x, que é o HB, esse aqui vai ser x menos 6, porque ele está falando que é 6 centímetros a menos. Se aqui é x menos 6. E aí a gente joga na forma do volume, só que o volume de um prisma reto, um paralelepípedo, é multiplicar aqui, ó, essa aresta por essa. Seria o comprimento pela largura pela altura. Então nós temos 40 vezes 25 vezes a altura, que é o h, que a gente vai colocar x menos 6. X menos 6. Igual o volume da caixa B, que é o 35, vezes o 20 vezes o x, mais 300. Então, se a gente encontrar o x, a gente encontra a resposta, porque ele quer a altura da caixa B, que é justamente o x que ele está pedindo. Ora, 25 vezes 4 é 100. É 100, então aqui nós temos como resultado 1.000. 40 vezes 25 dá 1.000. Aqui eu tenho vezes x menos 6. Igual, 5 vezes 2 é 10, vai dar 1, 7. Então aqui nós temos 700x, tá? Mais 300. 35 vezes 20 dá 700. Fazendo a distributiva, nós temos 1.000x. Esse 700x, já vou passar para cá, fica menos 700x igual. Aqui, ó, fazendo a distributiva, 1.000x menos os 6.000. 1.000 vezes menos 6 dá menos 6.000. Menos 6.000 passa para lá, mais 6.000. Então, 6.000 positivo, mais os 300 que continuou desse lado aqui. 100 menos 700 dá 300, 300x igual a 6.300. Está multiplicando, passa dividindo. Então, ficamos com 6.300 dividido por 300. Corta, corta. 63 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2. Aqui dá 21, né? Então, tudo em centímetros. Isso aqui vai ser centímetros. 21, letra C. Letra C. Beleza, galera? Então é isso. São 10 questões. Está faltando uma. Vamos terminar aí, ó. Questão número 10. Ó, que gráfico bonito. Muito bonito esse gráfico. Colocar como capa aí desse vídeo aí. Então, o que ele está falando? Ele está falando que o gráfico representa aí, ó, o número de parques temáticos dos 5 estados brasileiros que possuem o maior número deles, cadastrados no Ministério do Turismo e tal, tal, tal. Beleza. Suponha que o número de parques temáticos nos estados de Rio Grande do Sul e de São Paulo mantenha-se igual nos próximos 3 anos. Então, não mudou aqui, tá? Nessas condições, qual é o número mínimo? Ó, o número mínimo, deixa eu colocar aqui, ó, o número mínimo de parques temáticos que os estados de Santa Catarina, Pernambuco e Goiás juntos precisariam abrir nesses 3 anos, além dos que já possuem,
para que a média aritmética do número de parques temáticos deles fique maior que a média aritmética dos números de parques temáticos dos estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Então, a gente tem que calcular a média aritmética desses dois aqui, ó. Eles não mudaram, é 45, 42 mais 35. A gente pode fazer aqui, ó, 42 mais 35, a gente soma, né? Vai dar 77. E esse 77 a gente vai dividir por 2. Isso é a média aritmética. Se a dividir por 2 é 3, né? 3 vezes 2 é 6, ó, resto 1. 17 por 2, 8 vezes 2 é 16, né? 8 vezes 2 é 16, resto 1, vírgula 0. Ó. Aqui vai dar 5 vezes 2, 10, resto 0. 38,5 é a média aritmética. O que ele quer? Ele já tem 18 mais 16 mais 14, vai continuar com esses parques, né? Vão continuar 18 mais 16 mais 14. Aí você vai ter um acréscimo de x, tá? A divisão vai ser por 3, porque é a média aritmética dos três estados, então a gente vai dividir por 3. Esse x seria a quantidade de parques temáticos a mais nos três estados. Então não importa se ficou 0 aqui, 10 aqui, 5 aqui, mas eu iria somar esses três números e dividir por 3, tá? Isso no decorrer dos 3 anos. Então é a média aritmética, é a soma dividido pela quantidade, então eu vou dividir por 3. E essa média aritmética tem que ser maior ou igual que ele está pedindo, né? Ó. É, fique maior que a média aritmética, não igual, maior. Então, maior que a média aritmética dos outros dois que a gente acabou de calcular, que é 38,5. Então, ó, como está dividindo por 3, eu posso passar multiplicando. A gente pode fazer a soma. Ó. 6 mais 4 é 10. Ora, 16 mais 14. 6 mais 4 é 10, então 18. Vai 1, 2, 3, 4. Aqui deu 48. A soma desses três números, 48, mais x. Isso é maior que 38,5 vezes 3. Ó. 5 vezes 3 vai dar 15, sobe 1. 8 vezes 3 é 24, 25, sobe 2. 3, 3, 9, 10, 11. Então ficamos com 115,5. Então esse x é maior que 115,5 menos 48. Se a gente faz aqui, ó, 115,5 menos o 48, quanto é que dá? Aqui dá, vai, pega emprestado aí, ó, vai dar 7, 0, 1, 6, 67,5. Então o x tem que ser maior que 67,5. Ele tem aqui, ó, 67, mas não é 67, porque ele tem que ser maior que 67,5. Então ele quer o valor mínimo, né, ó? O número mínimo de parques tem que ser o número mínimo, tem que ser parques inteiros. Não faz sentido ter meio parque. Então são a resposta 68 parques. Então é a nossa letra D. E é isso, galera. É isso. Terminamos aqui. Se você, aqui a gente consegue fazer tanto a prova de física como a de química. Aí, se vocês quiserem, vocês vão pedindo. O canal é de matemática, né? Mas eu estou abrindo aí para os meus alunos de forma geral, tá? Então é isso. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu. Até a próxima.